No Sala de Aula de hoje, você vai conferir como foi produzir o documentário sobre o mercado da morte. O trabalho foi realizado por alunos da disciplina Laboratório de Produção Audiovisual 2, no curso de jornalismo. A cadeira na qual nós desenvolvemos o projeto é chamada de Laboratório de Produção Audiovisual 2, é um nome bem grandinho, mas é porque é uma cadeira bem legal também, é de final do curso de jornalismo. Foi com a professora Marliva e a intenção da cadeira era desenvolver um documentário. Basicamente, o desafio proposto foi ter um tema para que a gente conseguisse trabalhar cerca de 30 minutos. Esse foi o nosso desafio. Nosso grupo decidiu falar sobre a morte, então, por ser um tema que, querendo ou não, é um tabu ainda para muita gente, né? E mesmo assim é engraçado ser um tabu porque todo mundo vai passar por isso um dia e provavelmente já teve que lidar com isso pela morte de algum amigo ou de algum familiar. Então, baseado nessa questão de ter uma certa resistência, eu diria assim, da sociedade em tratar esse tema como um tabu, surgiu a ideia, é claro, com outras ideias, e nós tivemos a definição da morte a partir do momento que nós sentimos dificuldade em trabalhar o tema. Então, inicialmente começou como uma ideia de tratar o tema de forma irônica. As ironias da morte, de que forma que a morte poderia se manifestar em diversos cenários, então nós definimos tratar como o mercado da morte. Entrevistamos agente funerária, entrevistamos tanatopraxista, que é a pessoa que maquia e prepara o corpo para a hora do velório, do caixão. Entrevistamos pessoas que trabalham no IML, entrevistamos um coveiro, e foi esse o caminho então que a gente escolheu para o nosso documentário. De certa forma, mostrar o que é feito após a morte, aqueles que ficam, o que fazem, por que prestar o respeito com o corpo, como que surgiu isso, de que forma, por que é feito tudo isso, como que os profissionais que trabalham nessa área psicologicamente conseguem trabalhar de forma profissional mesmo e não de forma emocional. Esses são alguns dos desafios que nós tivemos e acredito que conseguimos colocar em prática nesse documentário. Nós tivemos um pouco de dificuldade quanto à facilidade de conversar com a agência funerária de Caxias do Sul, que é um monopólio, né? Só existe uma, e foi bem difícil dela nos atender, tanto que ela acabou não nos atendendo. A gente precisou ir para fora da cidade, nós fomos para Flores da Cunha, ficamos um final de semana em Flores da Cunha, tivemos mais abertura, conversamos, fizemos contatos, assinamos termos de responsabilidade, né, para que não iríamos mostrar nada além daquilo que o documentário estava se propondo. E em Flores da Cunha a gente conseguiu então fazer com que o nosso documentário tivesse conteúdo. O processo de produção é sempre uma coisa gostosa de ser feita, né? Ainda mais quando a gente faz em equipe, né? Nós tínhamos cerca de 5 pessoas na equipe. Cada um ficou responsável por um processo. Foi um processo de produção de aproximadamente 3 meses, né? Depois a gente maturar bem a ideia e depois em 2 semanas nós gravamos tudo. Uma dica que a gente não fez e que foi bem difícil depois que a gente não fez isso é ter um roteiro na hora de editar. A gente demorou bastante para conseguir editar por causa disso. No final ficou um resultado bem bacana. Até hoje, quando eu assisto, eu me emociono porque eu lembro de todas as entrevistas que a gente fez, as dificuldades que a gente passou no processo de captação. Eu acho que é um trabalho que, quando ele se fecha, eu não mexeria mais em nada. Eu acho que nesse sentido ele é único e se a gente quiser tratar a morte de outra forma, vai ser outra coisa, outro trabalho. Trabalhar em equipe. Eu acho que isso é bastante importante, porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia, ela não consegue colocar em prática porque ela não consegue trabalhar em equipe. Tirem proveito dessa cadeira porque ela é ótima e escolham um tema que vocês gostem de falar sobre e aproveitem. Depois produzam uma coisa que vocês vão ter orgulho de mostrar para as pessoas depois.